Meu bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão, né? Bom, quem é vivo sempre aparece, né? E cá estou eu aqui, novamente aparecendo, gravando mais uma videoaula para postar aqui no canal, né? Peço desculpas por o sumiço que teve, né? Eu sei que ficamos um bom tempo sem publicar nada de videoaula, só alguns shorts para poder ainda mostrar sinais que eu estou vivo, né? Bom, mas estou aqui novamente voltando, né, para trazer novas videoaulas para vocês. E se você reparou, voltamos em um formato diferente, né? Onde as nossas aulas daqui por diante vai pegar essa temática mais com apresentações, para assim facilitar ainda mais o ensino e aprendizagem da matemática aqui no nosso canal, né? E também voltamos com playlist nova, olha só. Vamos falar sobre números agora. Então vamos falar sobre definição do que é um número, falar sobre os conjuntos numéricos, né? Sistema de numeração decimal, outros sistemas de numeração ao longo da humanidade que foram usados, como os romanos, egípcios, e muitas curiosidades sobre essa temática, né? Então, depois de um bom tempo sem gravar nada, né, voltamos com playlist nova e num formato diferente. Como um pedido de desculpas aí por ter ficado um bom tempo sem gravar nada, beleza? Bom, mas deixando o papinho de lado, vamos lá para a nossa videoaula de hoje, né? E hoje vamos falar sobre definição. Vamos definir o que é um número, né? Compreender, porque a gente utiliza ele no nosso dia a dia, mas você já parou para pensar o que é um número? Você entende a sua definição e quais são as suas aplicações no nosso dia a dia? Pois, bora lá para a videoaula de hoje. Simbora! Bom, pessoal, então, como falando, né, vamos falar sobre esses carinhas aqui, ó. Vamos falar sobre números. Primeira coisa, então, né, vamos começar com o mais básico possível. Vamos definir o que é um número, né? Definição, né? Ó, o número é uma forma de representar uma ordem, uma medida ou uma quantidade. Lembrando, quando eu falo ordem, não associa a você mandar, ordem de, estou ordenando, mandando, não. Ordem no sentido de sequência, de uma fila, beleza? Medidas, comprimento, volume, entre outros, né? Ou quantidade, para você mensurar o quanto você tem de um objeto ou de algo, beleza? Mas, como assim eu posso então utilizar para quantidade, medida e ordem? Não compreendi. Bom, vamos ver aqui com um bom e velho exemplos, mas claro, exemplo esse nos animes, né? Olha só, para o exemplo de quantidade. Vamos trabalhar aqui com o exemplo de quantidade, utilizando o cartaz de procurado de One Piece, né? Aqui temos o nosso protagonista, Monkey D. Luffy, né? Morto ou vivo, né? Monkey D. Luffy, com o valor estimado em 1 bilhão e 500 mil beris. Calma, os fãs de One Piece, eu sei que esse cartaz está desatualizado, mas esse aqui é um dos mais conhecidos dessa pose do Luffy, né? Então peguei esse cartaz aqui, onde na época, caso você capturasse este pirata aqui, você ia receber uma quantia de 1 bilhão e 500 mil beris, a moeda local utilizada, né? Então, o número aí, o contexto, né, os números, estão sendo utilizados aqui para representar o quanto você vai receber caso capture este carinha aqui, né? Então, eu utilizo o número para representar a quantidade. O contexto aí está sendo em relação a valores. Pensa quando você vai para o mercado. Você está lá no mercado, aí você vê os preços nos produtos, né? Então, aquilo dali é um sinal de o quanto você precisa de dinheiro para poder adquirir e levar aquele produto para casa. Ah, preciso de 10 reais, 15 reais, 20, 30 e assim sucessivamente, né? Então, o número em questão, neste contexto, está sendo empregado para representar o quanto você precisa para poder levar um produto, né? Ou o quanto você irá receber caso capture este carinha aqui, né? Outros exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho 3 canetas comigo, uma azul, uma preta e uma vermelha. Então, eu estou utilizando o número para representar a quantia que eu tenho de canetas. Então, você vê que o contexto de quantidade, ele pode ser empregado em várias situações, né? Em valores, de quanto você precisa para comprar algo. Em objetos, né? Quanto você tem de um determinado objeto, de uma determinada ocasião, né? Então, em relação a quantidades, a gente utiliza o número para poder expressar melhor também o que queremos passar, né? Porque, por exemplo, você pode utilizar termos, você tem quanto aí? Eu tenho muito, pouco, razoável. Mas esses termos conseguem realmente representar o quanto você tem? Não. Porque você fala, eu tenho muito, mas muito quanto? Eu tenho 10 reais. É muito? Para alguns pode ser pouco. Então, depende, né? Então, a gente utiliza os números para poder realmente expressar melhor aquilo que a gente tem em relação à quantidade. E aí os números vêm para satisfazer e, assim, como podemos dizer, né? Dar um nozinho certo
na nossa frase, na nossa situação, beleza? Então, uma das situações que podemos utilizar os números é expressar quantidade, né? Outro contexto está aqui, ó, medidas. Temos aqui dois personagens, olha só, o Capitão Meliodas, de Nanatsu no Taizai, ele tem 1,52 m. Já o Piccolo, ele tem por volta de 2,40 m. Então a gente também utiliza os números para poder passar medidas. Só que uma diferença em relação à quantidade é que geralmente quando a gente utiliza os números para medidas, ele sempre vai vir acompanhado de uma unidade de medida. Centímetros, metros, quilômetros, mililitros, litros, centímetros cúbicos. Por quê? Quando a gente está expressando medidas, a gente tem que atribuir ela uma unidade para poder exemplificar melhor o quão em qual medida estou tratando, né? Porque, por exemplo, a gente pega o exemplo, aqui é a minha casa, até a escola onde eu trabalho, eu chego a perguntar, é 2. Tá, mas 2 o quê? 2 metros? 2 quilômetros? Então, entenda que quando você utiliza números para tratar de medidas, geralmente o recomendado é que sempre quando se trata em medida, sempre venha uma unidade de medida para poder expressar melhor, para poder representar melhor o que aquele número vem para representar, né? Por exemplo, estou com sede, pode me passar um copo? Desculpa, tem um copo aqui de medida diferente, eu tenho um de 500. Mas 500 o quê? 500 mililitros? 500 litros? Então, entenda que a unidade de medida ela é fundamental para poder compreender melhor o quanto está se tratando de algo, né? Em relação à medida, comprimento, é muito ou pouco. Em relação a volume, né? É muito ou pouco, né? Porque para cada medida, a gente tem uma noção de proporção melhor, né? E também a gente utiliza muito essas unidades de medida, né? O número empregado, quando a gente trabalha muito na área da gastronomia, por exemplo, né? Onde você vê que receitas trazem muito a questão de, litros, mililitros ou muito mais, né? Ou proporções, só que ele sempre trata como unidade de medida, né? E o último contexto que a gente pode muitas vezes utilizar o número é em relação à ordem. Aqui está o exemplo do Roronoa-Zoro. Por quê? O Roronoa-Zoro foi o primeiro a entrar na tripulação do Chapéu de Palha, né? Considerando o caso do Luffy, que era o primeiro de todos, né? Mas o primeiro a ser integrado, né, que o Luffy chamou, foi o Roronoa-Zoro, né? Para entrar na tripulação do bando do Chapéu de Palha, né? Então, a ordem, no sentido de sequência, né? Ele vai dar a ideia de sequenciar números, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente, né? Pensa numa fila de um banco. Se você chegou e não tinha ninguém, você vai ser o primeiro. Quem chegar posteriormente de você vai ser o segundo. Depois, o terceiro. Depois, o quarto. E assim sucessivamente. Então, os números podem ser empregados por ordem para você ter uma ideia de uma sequência. Para você trabalhar e saber qual é a ordem que muitas vezes você estará, né? Qual será o próximo, quem vai vir anteriormente, posteriormente, e assim sucessivamente, né? Então, temos aí como uma das empregações do número também a ordem, para você ordenar, sequenciar, listar objetos, pessoas, né, em uma fila e muito mais, beleza? Bom, além disso também, o número, eu gosto desse tópico quando abordo em sala de aula, é um símbolo. Pensa o seguinte, ó. O símbolo que representa duas unidades é este aqui, né? Tem gente que também faz desse jeitinho, né? Que faz com esse lacinho aqui, né? O símbolo que representa 11 unidades é este carinha aqui. Olha a observação aqui, né? Que temos aqui, ó. Observação, um número é um conceito abstrato. Como assim, professor? Vamos lá. Lembra que vai envolver muito língua portuguesa também. Quando a gente estuda aí, você vê conceitos concretos, conceitos abstratos, né? O concreto é o real, que é tangível, você consegue pegar. Por exemplo, essa caneta, o aparelho tecnológico que você está assistindo essa videoaula pelo celular, notebook, qualquer que seja, né, tablet. Então, isso são objetos concretos que você consegue pegar, né? Mas tem os conceitos abstratos, que não existem na vida real. Por exemplo, sentimentos. O conceito de amor. Você não pega o amor e tudo mais, né? É um conceito abstrato, né? Os números são conceitos abstratos. Não existem na vida real.
Você não vai andar no meio da rua e do nada, tá ali o número 2, ó. Que nem como se fosse um passarinho voando por aí. Não, isso não vai acontecer. Ah, mas não entendi, professor, porque quando você pegou o exemplo aqui, as 3 canetas, aqui você estava representando a quantidade número 3. Sim, eu estava representando a quantidade, mas aqui eu não tenho o número 3, aqui eu tenho canetas. E a quantidade delas é 3, né? Então, no que eu estou querendo retratar é que quando a gente utiliza, vamos lá, aqui o número 3, 4, 5, 6, 7, assim sucessivamente, isso são símbolos que representam uma quantidade, ou uma ordem, uma medida, né? Depende da situação que seja empregado eles, né? Mas isso aqui são símbolos que vão representar algum dos contextos que a gente viu anteriormente, né? Porque, por exemplo, lembra sistema de números romanos, egípcios, né? Você tem o número, tem a letra X que representa 10, né? O V que representa 5, o I que representa 1. Isso são símbolos que representam uma quantidade. Pensa que a gente apenas atualizou esses símbolos para esse contexto que hoje utilizamos. Mas isso aqui não deixa de ser um símbolo que representa uma quantidade, uma unidade de medida, né? O 2, que representa uma quantidade de 2 unidades, né? O 3, 3 unidades, 11, 11 unidades, 1000 unidades, aí de alguma coisa que esteja sendo empregada, né? Então, eu acho interessante da gente muitas vezes falar, porque a gente vê esses carinhas aqui, só que a gente nunca pensa que nada mais é do que símbolos que atribuem um valor. Nada além disso, né? Que é algo interessante, às vezes é um tópico que a gente aborda, eu gosto de abordar em sala de aula, que alguns alunos ficam assim, mas como assim? Aí eu pergunto, em algum momento na sua vida você já andou e viu o número 4 na rua? Não. Ah, você viu 4 pessoas, 4 carros, 4 motos, 4 árvores. Você viu objetos que você conseguiu, na união deles, formar e representar com uma quantidade. Mas, em tese, o número 4 não estava lá. Era a quantidade de objetos que daria para representar utilizando este símbolo aqui, né? Então, por isso que é interessante pensar que quando você utiliza os números, você utiliza símbolos que representam uma quantidade, né? Que é um jeito diferente de você pensar sobre números, né? Também já é aquele momento que deixa a cabeça mais doida, né? Bom, mas continuando aqui, que isso aqui só foi só uma observação, uma curiosidade, né? E um último tópico a gente poder ver, né, é a leitura, já que dependendo do contexto que você emprega o número, a leitura vai ser alterada. Por exemplo, ó, a leitura de um número pode ter vários de acordo de como será empregado ou como está sendo apresentado, né? Por exemplo, esses 2 primeiros tópicos a gente vê muito quando estuda até português e tudo mais, que são os números cardinais e os números ordinais. Números cardinais é como a gente conhece, naturalmente. Número 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, quando eu trato que é um número cardinal, a leitura dele é a leitura normal como a gente conhece do número. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, né? Já os números ordinais são quando a gente emprega a ordem. Lembra que a gente viu, né, que o número representa quantidade, medida e ordem, né? E quando que a gente lê, como é que a gente faz a leitura de um número ordinal? São representados por um número cardinal. Então, os números ordinais, vocês viram, primeiro, segundo, terceiro, é um número cardinal normal. A diferença é que logo em seguida ele vai ter o indicador ordinal, que é este carinha aqui, ó. Isso é o indicador ordinal, né? Então, quando um número cardinal qualquer tiver o indicador ordinal, você vai saber que esse número representa ordem. Aí eu não vou ler 1, 2, 3. Eu vou ler primeiro, segundo, aí no caso aqui seria terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e assim sucessivamente, beleza? Então, os números ordinais são números cardinais, só que eles têm em seguida o indicador ordinal, que é esse símbolo aqui, beleza? Que aí você sabe que quando vê um número cardinal com esse carinha aqui, significa que ele representa ordem e a sua leitura tem que ser na forma ordinal, beleza? Outros 2 jeitos que vocês podem ver os números são números fracionários, as frações. Um dos exemplos mais clássicos pega uma receita de bolo qualquer. Você vai ver que geralmente as frações estão presentes. Na gastronomia em geral, né? Usa 3/4 de farinha de trigo, 1/2 de leite, aí vários ingredientes para fazer um bolo ou qualquer receita que seja, né? E utiliza muitas frações
em receitas. Então a gente faz a leitura adequadamente, né? Que no caso seria 1/3, 6/8, 5/11, né? Lembrando que a leitura de fração é o quê? Observa que a primeira parte é um número cardinal normal, 1, 6, 5. A segunda parte, ela vai mudar. Do número 2 ao número 10, você faz uma leitura diferente, que no caso é 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, né? Que remete até muito similar ao jeito que a gente fala os números ordinais, né? Do 11 em diante, a gente lê, primeira parte é cardinal normal, né? A segunda parte também, você vai ler como um número cardinal, 11, só que sempre ela vai seguir a palavra avos. Então, 5/11, 5/12, 5/13 e assim sucessivamente, né? Lembrando que a leitura só muda para o denominador, tá? Todos esses aqui, a segunda parte, são os denominadores da fração. A primeira parte, que é o numerador, sempre vai se manter como número cardinal normal. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numerador, que no caso aqui, lembra, ó, é numerador e denominador, beleza? O numerador sempre vai ser cardinal, você vai ler ele como cardinal, né? O denominador varia. Entre 2 até o 10 tem a pegada mais ordinal, e do 11 em diante você vai ler como um cardinal normal, mais a palavra avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 20 avos, 50 avos e assim sucessivamente, beleza? Vale o destaque dessas duas palavras aqui, que elas não estão exatamente na forma de fração, mas elas representam uma fração, que é um meio ou metade, já que isso aqui nada mais é do que a fração 1/2, porque o meio representa justamente a metade. Porque, por exemplo, se você tem aqui um quadrado, vou representar ele a metade, ó. Aqui eu só pego essa metade. Isso aqui é o quê? É 1/2. Mas aqui não é a metade? Não é o meio dele? Então, por isso que quando você vê esses termos meio ou metade, também é uma leitura de um número fracionário, já que eles também representam frações. Por isso que eu deixei eles aqui em destaque, beleza? E uma última forma de leitura, essas quatro, claro que tem outros, pessoal, mas essas quatro são as que mais utilizam, é os números multiplicativos, que é o quê? Dobro, o triplo, o quádruplo, quíntuplo e assim sucessivamente, beleza? Que é o quê? As frações já remetem à divisão, né? Os múltiplos já remetem à multiplicação. Então, quando eu falo dobro, eu estou pegando e estou fazendo o quê? 2 vezes. O triplo, 3 vezes. O quádruplo, 4 vezes. E assim sucessivamente, beleza? Então a ideia é que eu estou dobrando, triplicando, quadruplicando, aumentando ainda mais algo, né? Geralmente a gente pode ver isso em situações de empresa. A receita da empresa triplicou no segundo trimestre. Quer dizer o quê? Que aumentou 3 vezes mais, né? A receita dobrou no último mês. Quer dizer o quê? Que dobrou, aumentou 2 vezes mais do que o contexto, né? E essas leituras a gente vê muito em questões de matemática, né? Quando a gente vê em questões de números cardinais, que são os mais clássicos, né? Ordinais. Só que em muitos contextos você vê em alguns textos de questões, né? Eles utilizando as frações escritas, né? No caso aqui é por extenso que a gente fala, né? 1/3, 6/8, tudo mais, né? Ou dobro, triplo, quádruplo e assim sucessivamente, né? Onde o aluno ele tem que saber. Quando eu uso a dobro, quer dizer que eu estou multiplicando algo. Quando eu uso 1/3, quer dizer que eu estou usando a fração 1/3, né? Então fica até essa questão de curiosidade, né? E atenção, né? Já que muitas vezes o texto não vai te trazer o número bonitinho. Ele não vai botar lá, João tinha 1/3. Não, ele vai escrever desta maneira aqui, e aí o aluno tem que interpretar e saber que eu estou me referindo a esse número aqui, né? E aí, muitas vezes as questões traz por extenso, e o aluno tem que saber fazer a leitura correta e saber interpretar corretamente o que ele leu, beleza? Bom, pessoal, e essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? Foi uma videoaulazinha mais light, né? Que a gente só definiu o que é um número, trouxe a curiosidade sobre o símbolo, né? Que para quando você vê o número, saiba que aquilo dali é um símbolo que representa aquela quantidade que a gente atribuiu àquele símbolo, né? E algumas formas de leitura que a gente pode ver dos números, né? Os cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos, que são os mais clássicos possíveis que você vai ver ao longo de atividades ou até no seu cotidiano, beleza? E por hoje encerramos essa videoaula, né? Um começozinho mais tranquilo, mais leve, né? Para depois a gente começar a aprofundar ainda mais nessa temática, beleza?
Bom, então agradeço muito pela sua atenção. Também, novamente, como eu disse anteriormente, peço desculpa pelo esse time skip que demos, tá? Mas como eu falei, prometo, não vou ficar mais grandes períodos sem publicar nada. Já preparei até novas apresentações, já estou gravando outros vídeos para pegar novamente o ritmo e voltar a publicar mais no canal para ajudar vocês a aprender a boa e velha matemática. Também deixe aí nos comentários, o que achou deste novo formato? Deu para aprender melhor? Achou que foi mais interessante? Fica mais claro quando trazemos assim textos onde acho que dá para fazer uma leitura melhor, você pausar, poder ver o que está acontecendo, né? Eu vou utilizando aqui, né, a mesa digitalizadora e fazendo aqui todas as anotações e tudo mais. Claro, se o meu número ou o que eu escrever não ficar ainda bom, é porque eu ainda estou aprendendo aqui a manusear melhor o equipamento, beleza? Mas deixa aí o seu feedback do que você achou. Também pode falar assim, novas playlists que você quer que a gente aborde, né? Querendo ou não, como a gente vai trabalhar mais nesse formato agora, eu acho que, querendo ou não, abre um leque muito maior, né? A gente não pode nadar contra a tecnologia, a gente tem que ser a favor dela, né? E é o que eu estou tentando implementar ainda mais no canal, né? É trazer novas tecnologias para trazer novas formas de aprendermos a boa e velha matemática. Beleza? Então, pessoal, bom, então por aqui encerra essa videoaula de hoje, né? Peço para você, deixe aquele seu like, joinha, né? Compartilhe e também não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, ó, YouTube, no Instagram e no TikTok para dar aquele apoio no projeto Animafe em todas as nossas redes sociais, né? E compartilhar para todo mundo para que o nosso projeto chegue ainda mais em novas pessoas, né? Porque lembrando, fica até aqui um agradecimento. No nosso amiguinho aqui no YouTube, chegamos a 1000 inscritos, pessoal. Foi uma meta incrível ter batido. Agradeço muito a todos vocês que estão aqui desde o início, ou você que também chegou recentemente. Cara, você está fazendo parte da nossa história do início ao fim. E agradeço muito por ter chegado a essa meta. Claro que isso é apenas o primeiro objetivo de vários que o nosso projeto tem a alcançar, mas temos que começar por algum lugar, né? E demos esse primeiro passo importante para nós. Então agradeço muito a você que apoia, que é inscrito no canal e que nos deu essa chance para a gente poder crescer e ajudar você a aprender a matemática, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que ajudou a chegarmos a essa meta aqui dos 1000 inscritos. E agora, vamos procurar atender sempre a gente querer crescer ainda mais, trazer novas novidades e ajudar vocês a aprender essa danada matemática, que ela é chatinha? Cara, às vezes é chata, né? Mas, querendo ou não, ela é muito importante. E existe uma maneira, a gente sempre procura uma maneira interessante de aprender ela, né? Porque, querendo ou não, não dá para nadar contra ela, né? Temos que se juntar à boa e velha matemática, beleza? Então, pessoal, agradeço muito pela atenção. Espero você na nossa próxima videoaula. Beleza? Falou. Encerramos aqui. Tchau, pessoal.